Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um workshop do Clica Aqui. Dessa vez um workshop focado em segurança digital, tal qual a gente já tem discutido com a USBEA Brasil, trazer um workshop nesse âmbito. E hoje a gente está contando aqui com as apresentadoras Rayane e Laura, que são cientistas na área de segurança digital pelo IFBA e também são alunas do curso técnico de informática. Falando um pouco sobre o projeto Clica Aqui, o projeto Clica Aqui é um projeto que visa o letramento digital, então a gente está sempre trazendo workshops curtos, entre 1 hora, 2 horas, focado no letramento digital, entre âmbitos de design, pesquisa, utilizações acadêmicas e agora segurança digital. E eu vou dar às meninas o espaço para elas começarem a apresentação delas. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Boa tarde, meu nome é Rayane. Falar um pouquinho sobre mim primeiro, né, Laura? Não sei se você quer começar. Pode ir, amiga, pode ir. Pronto, então. Meu nome é Rayane, eu sou estudante do IFBA, Campus Seabra. Eu iniciei no projeto Clica Aqui depois de vários projetos, então, assim, não foi o primeiro projeto, mas foi um projeto muito importante na nossa formação, tanto acadêmica quanto social, porque fazendo projetos você acaba aprendendo muito também. Então, assim, inicialmente eu achei que ia ser uma coisa assim, mais para poder explicar o básico do básico, que todo mundo sabe sobre segurança, mas acabou que eu aprendi muito também. Então, assim, foi um projeto muito legal de participar, e fiquei muito contente com o convite do Clique Aqui para poder apresentar um workshop sobre esse projeto e falar um pouco mais sobre essa questão da segurança e privacidade na internet, que é um tema muito importante, as pessoas às vezes não sabem tanto sobre, e por conta disso acaba às vezes caindo em golpes e ataques na internet. Então, gente, boa tarde. É isso. Bom, meu nome é Laura, eu sou do terceiro ano do curso de informática do IF Bahia, do IFBA. E Rayane é minha colega, e foi minha colega também no projeto de extensão que a gente fez no campus nosso, Seabra, aqui na Bahia. E o projeto foi esse que ela falou, chama Prisinet, Privacidade e Segurança na Internet. E tem como objetivo informar e conscientizar a galera, os estudantes e a sociedade em geral sobre privacidade e uso de segurança da internet e outros mecanismos de segurança que é muito importante saber, porque hoje em dia ninguém está seguro. E aí a gente recebeu o convite do Clique Aqui para ministrar esse workshop, estamos muito felizes e a gente agradece a presença. Então, gente, vamos iniciar falando um pouquinho, né, sobre o que é privacidade e segurança na internet. Então, a privacidade e segurança na internet significa simplesmente o comportamento de cuidado que o usuário vai ter para se proteger e evitar problemas relacionados à invasão da sua privacidade, segurança de seus equipamentos, golpes na internet, entre outras situações. Assim, qualquer pessoa deve tomar atitudes e utilizar serviços que permitam a segurança no uso de recursos digitais. Então, assim, basicamente, vai ser a utilização de qualquer mecanismo e os cuidados que você vai ter para garantir a sua segurança na internet. E não só dentro dela, mas qualquer coisa que relacione à internet. Então, comportamentos e cuidados que você vai tendo ao longo do seu uso de aparelhos, por exemplo, do uso de redes sociais, que vai garantir uma maior segurança. E aí, a gente vai agora falar de alguns exemplos básicos para já iniciar o workshop falando sobre as coisas básicas que todo mundo deve saber, e se não sabe, a gente vai falar aqui um pouquinho mais, aprofundar sobre, para você ter uma maior segurança na internet. Inicialmente, sabe que a gente tem que criar uma boa senha. Esse é um passo básico para qualquer utilização de qualquer site, contas virtuais, por exemplo, uma conta no Google, conta em e-mail, contas em redes sociais. Então, é fundamental que você crie uma boa senha. Mais à frente, ela vai falar um pouco mais sobre isso, sobre como você vai poder ter uma senha realmente que vai ser eficiente e, principalmente, como você vai poder gerenciar essas senhas, porque às vezes é difícil você decorar aquele monte de senha e evitar, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer muito, que é ter uma senha boa, mas a mesma senha para tudo. Que não é uma coisa que você deve fazer, gente, é isso. Então, façam o que a gente vai falar, mas não façam o que a gente faz. Segundo ponto é ter cuidado com a divulgação de localização. Esse é um ponto que parece, assim, não se trata tanto dessa questão da segurança e privacidade na internet, mas é uma coisa que as pessoas pecam muito, principalmente nessa questão dos dias atuais, né, onde a gente tem muito uso das redes sociais, como o Instagram. E tanto que o Instagram tem um tipo de mecanismo não, mas, por exemplo, você tem a opção de colocar no Instagram, quando você vai fazer uma postagem, a localização de onde você está. E isso
por mais que seja legal você mostrar que você está em um lugar diferente, um lugar divertido, mas pode ser muito perigoso também, já que uma pessoa mal intencionada pode ver onde você está, ir lá no local, ou ver que você tem aquela rotina de estar naquele lugar sempre. Isso acaba sendo muito perigoso no quesito de você, por exemplo, acabar sendo sequestrado. Tem muita gente que acaba tendo sua privacidade violada fisicamente por conta de ficar divulgando informações na internet. O outro ponto é fazer compras em lojas seguras, já que você pode, às vezes, colocar dados bancários quando você vai fazer uma compra em um site que você acha que ele estava ser oficial, mas ele não é, por conta muito de preço, às vezes as pessoas buscam ir em sites mais baratos e às vezes o site não é tão confiável. Então o barato acaba saindo caro, que a pessoa vai lá no site, coloca os dados dela e os dados acabam sendo roubados. Eu vou falar aqui um acontecimento de um conhecido meu, então assim, não é nada comprovado por mim, né, porque não aconteceu comigo, mas é um exemplo que pode alertar um pouco vocês. Eu tenho um amigo que ele fez uma compra em uma loja pelo Instagram, ele foi nas pessoas que tinham comprado nessa loja para perguntar se a loja realmente era confiável. E falaram que sim, que a loja era confiável e tal, os seguidores que já tinham comprado, e por conta disso ele comprou. Assim que ele comprou, o Instagram, o perfil do Instagram bloqueou ele e ele perdeu R$1.000. Então, assim, é uma quantia irrisória em relação à segurança. Talvez tenha sido uma experiência dolorosa para ele, com certeza. Mas é um exemplo que pode nos alertar sobre essa questão de fazer compras em lojas seguras. Não só porque é a questão de você perder os seus dados bancários, por exemplo, colocando em lojas que você acredita seguras e não são, mas também de você comprar um produto e o produto não chegar. Você comprar um iPhone e chegar, como a gente tem um meme dentro do projeto, chegar um iPin. O outro ponto é fazer o backup de dados em locais seguros, que é um ponto assim básico, né? Se você tem um tipo de dado que você quer manter ele seguro, é essencial que você faça o backup em um local seguro também. Então, por exemplo, se você quer guardar fotos, que para você são muito importantes, e aí você cria uma conta no Google para isso, para poder guardar lá no Google Drive. É interessante você manter essa conta segura. Então, colocar uma senha eficiente, ter certeza de que é um site seguro, como, por exemplo, é o caso do Google Drive, e procurar guardar os seus dados realmente em locais que você sabe que você não vai perdê-los. Indo agora para o próximo ponto, a gente fala um pouquinho também sobre como utilizar a internet com segurança. E a gente trouxe aqui pontos de não faça isso e faça isso. Eu vou falar aqui bem brevemente deles, para não perder muito tempo também. O primeiro ponto para você não fazer é não deixar a sua conta logada ou não clicar em sair e utilizar o computador de terceiros. Gente, isso aqui é básico, mas muita gente erra, muita gente mesmo. Já entrando em outra conversa, né, entrando em outro exemplo da minha vida pessoal, não aconteceu comigo, mas eu vi acontecendo. Nas escolas, tem aqueles computadores que é para uso de coletivo, e lá no IFPA aconteceu de um menino logar a conta dele, e ele sair e deixar a conta lá logada. E aí, o pessoal entrou, viu lá que a conta era dele e não mexeu muito, né? O pessoal viu que era a conta dele e tal, e deslogou. Mas pessoas mal intencionadas poderiam, por exemplo, ter acesso, se você tem a conta do seu Google lá logada, entrar no Google Drive, ver as suas fotos, no Google Fotos. Então, assim, toma muito cuidado para não deixar sua conta logada em computador de terceiros, porque você não sabe se essas pessoas vão poder... são confidenciais. Um ponto interessante em relação a isso é que você pode deslogar sua conta através do celular. Então, se você esqueceu de deslogar sua conta no computador da escola, você pode deslogar pelo seu celular também. O outro ponto é não utilizar um programa antivírus, não atualizar um programa antivírus no seu computador. Isso que também as pessoas pecam muito, as pessoas não atualizam, as pessoas nem instalam um antivírus no computador e no celular também. Lógico que há alguns celulares que não vão precisar, como por exemplo o Samsung, tem alguns Samsungs que já vêm com antivírus, mas por exemplo, não tem marca de celulares que não vão ter essa questão do antivírus já instalado. Então é muito interessante que você tenha um antivírus que funcione, e assim você vai garantir a segurança dos seus dados. O outro ponto é possuir senhas muito fáceis. Então, vou falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, não entrar tanto no assunto, porque a Laura vai falar também, mas as pessoas, às vezes, elas colocam uma senha que elas acreditam ser uma senha confiável, porque, por exemplo, uma piada interna que você coloca como senha, ou um nome engraçado, o nome de um pet, e acaba que você pode realmente achar que aquela senha não vai ser acessada por ninguém, que ela vai ser de dificuldade, por exemplo, para pessoas que sejam fora do seu convívio, e realmente...
Só que você não sabe se as pessoas do seu convívio não têm acesso àquela informação e se elas não vão poder usar aquilo. Às vezes para fazer chacota, fazer piada, outras vezes com pensamentos, né, mais comprometedores, como, por exemplo, o roubo de dados ou roubo de informações que realmente vão te prejudicar. Mas mesmo que seja solicitado. Oi? Não, pode continuar, para mim travou um pouco. Certinho. Então, muita gente mesmo, e eu me incluo nisso, antes de conhecer um pouco mais sobre essa questão da privacidade e segurança na internet, compartilhava dados bancários, CPF, e a pessoa sai distribuindo CPF aí para todo mundo, como se não fosse nada, como se não fosse problema. E isso pode gerar um problemão lá na frente. A gente vai entrar também nessa questão, que é o último ponto, sobre compartilhar publicamente seu CPF ou e-mail com Pix. Gente, o tanto de gente que coloca o e-mail como chave Pix, e eu incluo isso também, mas eu parei com isso. E o CPF, vocês não sabem o problema que isso pode dar. Eu vou dar só um exemplo aqui. Nas instituições públicas, normalmente a senha padrão é um nome e aí o seu CPF. Por exemplo, no caso do AVA, que é a plataforma do IFBA, é IFBA ponto o seu CPF. Então, assim, para uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que não vai com a sua cara, pegar o seu CPF, ir lá, colocar IFBA ponto o seu CPF e te desmatricular, é assim, daqui para ali. Então, é muito importante você trocar essas senhas padrões e buscar não ficar compartilhando o seu CPF para todo mundo. E aí, indo para os pontos de faça isso, vai ser aquilo que vai seguir, né, os pontos do não faça. Então, você sempre conectar o seu dispositivo, sempre manter ele desconectado de dispositivo de terceiro após a utilização, manter o seu antivírus atualizado, criar senhas difíceis e que realmente você não vai compartilhar com ninguém, mesmo com o pessoal do seu convívio, porque você não sabe as bancárias em caso de transações, em caso de sites, né, que solicitem mesmo uma transação e sites confiáveis. Então, assim, não vai colocar o número do seu cartão em qualquer site de qualquer compra, não. Verifica primeiro se o site realmente é confiável. E não ficar publicando a sua chave Pix para qualquer um, ainda mais se for o seu CPF, seu e-mail ou informação, né, confidencial. Então, gente, só reforçando, o que a gente sugere mesmo é que use como chave Pix aquela chave que é toda... aquela chave aleatória. E aí você faz o gerenciamento delas, é melhor do que colocar suas informações. As informações são mais rápidas, mas tem todos esses riscos, como a Raine já falou. Aí, indo agora para mitos sobre privacidade na internet. Tem alguns mitos que persistem nesse meio, que são mais hábitos preguiçosos do que realmente mitos. Então, aí a gente vai falar um pouco sobre eles. Aí, o primeiro é colocar uma senha para minha conta ou dispositivo já é suficiente para garantir minha segurança. Como o Raine falou, não, gente, não é. Primeiro que precisa de uma senha complexa. E aí a gente... a preguiça geralmente não deixa ter isso, porque a gente geralmente quer logar rápido, quer colocar a senha bem rapidinho lá. E isso não é bom. Aí precisa de senha com números, com caracteres especiais, tipo hashtag, um asterisco, uma barra, sem palavras simples, tipo teu nome, nome da sua avó, uma data de aniversário, e tentem mesclar esses recursos para conseguir uma senha forte. Além disso, procure saber onde você vai esconder a sua senha, porque se uma pessoa acha, ela pode ter acesso a tuas coisas, e aí vem a questão de... Às vezes a pessoa tem uma senha forte, mas essa senha forte é para várias contas. E hoje em dia a gente é logado em muitas contas, tanto de rede social, que tem várias, como em logins de sites de compras, de e-commerce, de banco. Então, o que a gente sugere é ter uma senha para cada login que você faz. Só que isso é um pouco complicado, porque como que você vai memorizar tantas senhas, e ainda mais senhas difíceis, com recursos, com caracteres especiais, com coisas que não estão presentes no seu dia a dia, tipo a data do seu aniversário, o nome do seu cachorrinho. Isso aí, você faz uma senha difícil, fica difícil, mais difícil ainda de você lembrar. Então,
hoje em dia já possui softwares gerenciadores de senhas que existem aí no mercado, alguns gratuitos, outros pagos, que gerenciam para você todos os cadastros que você faz em sites, aplicativos, e aí eles exigem que você forneça uma senha forte e protege os seus dados. Então, o gerenciador traz recursos de organização e facilidade para o seu dia a dia e varia as funcionalidades dependendo do aplicativo. Aí, criptografa também seus dados e acesso à nuvem. Além disso, são multiplataformas, então tem como você sincronizar seus dispositivos. Aí, a gente pensando nisso, eu vou deixar um link para vocês de uma matéria do Tecmundo que deixou uma lista de 10 gerenciadores de senhas gratuitos. Vou colocar o link aí para vocês no chat. E aí vocês podem estar dando uma olhadinha de 10 gerenciadores de senhas gratuitos que tem hoje em dia. Só que, antes de instalar implementar, é importante que você pegue o nome e faça o que todo mundo hoje em dia precisa ter o costume de fazer na internet, que é checar o que você está fazendo. Tanto na hora de compartilhar notícias, que a gente vê aí as notícias falsas, ou na hora de instalar qualquer coisa. Pode ser a coisa mais simples, cheque. Porque, por exemplo, eu estou colocando a lista para vocês de 10 gerenciadores de senhas gratuitos. Mas, você viu, quero esse, mas pesquise, não é pesquisado no nome, porque às vezes, quando ele foi lançado, ele estava seguro, mas agora ele já pode ter sofrido um ataque, e aí sua segurança já pode estar em alerta. Então, dá uma pesquisada para ver se teve gente que teve problemas com o gerenciador, se teve gente que sofreu algum tipo de ataque à privacidade. Então, chequem. Tudo na internet é bom, comece de uma boa checagem para não cair em nenhum tipo de risco. E aí, claro que se você tem algumas coisas estiver mais preocupado com sua segurança, tiver umas coisas mais em risco, ou tem conta profissional, trabalha com isso, eu sugiro investir em um gerenciador de senhas pago. Porque, né, nesse mundo, hoje em dia, você quer mais segurança, você tem que pagar. E aí fica aí, né, as sugestões. Outro tipo de mito é que o antivírus é capaz de proteger contra qualquer ataque. Sobre ataque, tem diferença entre ataque e golpe na internet. Eu vou explicar mais na frente a diferença, mas não, o antivírus não é porque você instalou um antivírus no celular, no computador, pronto, você está protegido. Infelizmente, hoje em dia, tudo está evoluindo, então os softwares antivírus precisam ser atualizados com frequência para poder ampliar tua capacidade de varrer ali a área, mas hoje em dia já tem vários tipos de ataques cibernéticos muito avançados, então nada é seguro, mas claro que não é por causa que nada é seguro que você vai deixar de ter o antivírus, porque precise, por favor, deixem sempre atualizados. E não é só antivírus, procure saber se seu computador, seu sistema operacional já vem, ou se você pode adquirir anti-spam, anti-malware e um firewall, que são outros recursos que estão ali e vão potencializar a proteção do seu computador. E outro tipo de mito é que não é preciso se preocupar com as permissões que um aplicativo pede para ser instalado. Gente, aí, por exemplo, antes, quando você ia baixar lá no Play Store um aplicativo, aí aparecia aquele negócio, aquela listinha de permissões, e você aceitava antes de instalar, e aí começava a instalação. Hoje em dia eles mudaram isso, o que eu achei melhor para a segurança. Então, você instala primeiro o aplicativo, e aí, quando você vai abrir, por exemplo, se for o Meet, que precisa de microfone, de câmera, aí, na hora que você for abrir ele para a primeira vez e usar o recurso pela primeira vez, aí você tem que clicar em permitir. E aí, isso ajuda, e isso melhorou
para a galera perceber o que está permitindo. Porque antes, quando você apertava aceitar ali para poder instalar logo o aplicativo, você nem lia o que você estava dando permissão. E isso é muito, muito sério. E aí, hoje em dia, aparece um aviso maior na sua cara, assim, ó, quer permitir? E aí eu sugiro que leia tudo que você permite e preste atenção. Se você está entrando num aplicativo de conversas online com amigos, e aí usa câmera e microfone, tudo bem, vai pedir a permissão para usar a câmera e o microfone do seu computador. Só que você está entrando em um jogo que não precisa de nada disso e está pedindo acesso ao seu, sei lá, Bluetooth e sua câmera. Não aceite, porque você está usando um aplicativo que não precisa e está pedindo permissão, então fiquem atentos. São coisas que só a prática pode dizer, mas eu sugiro que leia sempre que você está dando permissão no teu computador ou no teu celular. E aí, pode passar, amiga. Eu queria só comentar uma coisinha sobre isso, de não ler aquele termo, né, de privacidade e segurança que o pessoal coloca em aplicativo, que isso é tão comum que tem empresas, inclusive, que colocam promoções no meio daquele termo, porque tem certeza que o pessoal não vai ler. Então, assim, gente, é uma coisa que o pessoal faz piada, o pessoal faz muito bem na internet também sobre isso de não ler os termos e passar logo direto, mas é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Então, assim, pelo menos procurem os termos-chave dele, um Ctrl F, e procurem, assim, saber o que vocês estão permitindo. Vocês não estão vendendo a alma de vocês, clicando ali em aceita todas as condições. Isso mesmo. E agora, falando de como manter esse amiguinho aqui seguro, inicialmente, gente, é importante não expor tanto o celular em lugares públicos. Pode parecer óbvio, né? Mas, nossa, é ótimo, porque assim, durante esse projeto inteiro, eu ia vendo as coisas e pensando, meu Deus, eu faço isso aqui. Mas é aquilo, eu tô falando para vocês não fazer. Não deixe o celular em público, gente. Eu deixo meu celular em qualquer lugar, mas não façam isso. Porque, assim, antes de poder usar o celular, as suas senhas, suas contas, é interessante que você pode acessar a sua conta. Muita gente também, inclusive, utiliza para desbloqueio do celular, né, a questão da impressão digital, que pode ser facilmente conseguida, né, inclusive com o seu próprio celular, a pessoa pode colocar uma fitinha lá, já vi a gente fazendo isso na internet também, e aí acessar o celular, desbloquear, ver tudo ali. Então, assim, é importante que você tenha o seu celular seguro, mantenha ele com você. Depois, a gente fala sobre essa questão de você manter o seu perfil privado. Então, o que acontece? O meu perfil é privado no Instagram, porque eu realmente não gosto, não sou muito chegada em ter todas as minhas coisas, assim, sabendo que tem muita gente vendo. Eu fico meio, não gosto, então meu perfil é privado. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, até para, tipo, ter um Instagram como um meio de conhecer gente nova. Só que, assim, é muito perigoso você deixar o seu perfil aberto. Então, assim, se o seu perfil está aberto, pelo menos tome cuidado com as coisas que você compartilha. Porque, assim, você não sabe quem está vendo, né? Porque, realmente, quando o seu perfil é aberto, pode ter muita gente. E você pode ter ali uma pessoa que você acredita ser uma pessoa inofensiva, mas realmente ser uma pessoa maliciosa, que está pensando, por exemplo, em saber onde você está, e aí você disponibiliza sua localização em stories, assim, de besteira. E aí, quando pensa que não, você pode estar sofrendo algum tipo de assédio, até mesmo por essa questão de deixar o seu conteúdo exposto para todo mundo. Então, assim, não estou dizendo para você bloquear o seu perfil se você gosta dele aberto, mas toma cuidado com o que você posta, principalmente sobre a sua localização. Então, assim, se você está em um lugar bacana e você quer postar, espera chegar em casa, não posta exatamente quando você estiver naquele local, porque você não sabe se alguém pode estar na mesma hora, e não bater lá onde você está para, sei lá, falar alguma coisa, sabe? Então, assim, fazer algum tipo de assédio. Então, por favor, tome cuidado com essa questão, mas se você não tiver problema com isso e quiser privar o seu perfil, é até melhor, porque aí você tem um controle de quem está tendo contato com o que você posta, o seu tipo de conteúdo. Instale um antivírus e somente faça download de aplicativos em lojas oficiais. Então, esse aqui é um ponto, assim, delicado, porque eu sei que tem muita gente que, por exemplo, tem aqueles celulares da Xiaomi, que é um celular muito bom, aí o pessoal, às vezes, não tem câmera muito boa, baixa a Gcam, que é uma câmera que melhora, por exemplo, baixa aplicativos para baixar música e tal, baixar jogos, enfim. Só que acontece,
esses aplicativos podem, muitas das vezes, não serem aplicativos seguros, ou ser um site ali que você foi, por exemplo, baixar, vou dar um exemplo aqui de aplicativo, o SnapTube, pronto. Você quer baixar o SnapTube, aí você coloca lá SnapTube no Google e tal, e aí tem um site lá muito parecido, você clica e baixa. Pode ser um aplicativo que realmente não era o SnapTube, e você acaba sendo hackeado. Então, toma cuidado, tenha certeza que se você está baixando um aplicativo, que é um aplicativo seguro, e se você está baixando um aplicativo, na verdade, fora de lojas oficiais, como a App Store e a Play Store. E essa questão do antivírus também, como a Laura falou, é uma questão muito importante. Se o seu celular não tem um antivírus, né, naturalmente já vindo de fábrica, é importante sim que você tenha um antivírus, porque você não sabe, qualquer dado que você receber, qualquer arquivo que você receber, na verdade, pode ser um arquivo com um vírus e você acabar perdendo seus dados, ou até ter seus dados compartilhados com outra pessoa, que eu acredito ser pior. Desconfie sempre, esteja atento a qualquer link que você receba no seu celular. Então, esse ponto aqui, eu acho muito importante de falar, principalmente com o pessoal que é mais velho, porque, assim, é um pessoal que sempre falou pra gente tomar cuidado com as coisas na internet, mas que facilmente cai em, por exemplo, correntes do WhatsApp. Às vezes você vê uma corrente e você não tem um conhecimento a respeito sobre links. Então, assim, eu acho que o pessoal mais jovem está mais habituado a ver sempre aquela questão de links, por exemplo, um compartilhamento de uma trend no TikTok ou um link de uma música. Então, a pessoa já está acostumada com o formato de um link, sabe que aquele link é seguro. Por exemplo, um vídeo no YouTube. Mas, caso você não saiba, é importante dar uma lida primeiro, antes de clicar no link, ver quem te mandou e tomar cuidado também, porque muitas pessoas dão link para outras pessoas. Então, você pode estar recebendo um link da sua mãe e a sua mãe ter tido o celular hackeado, sabe? De um amigo seu, e o celular desse amigo ter sido hackeado, e você clicar em um link sem saber o que é, e acabar tendo seus dados também violados. Fora isso, eu acho que o mais importante de tudo é saber reconhecer um link de uma plataforma segura. Então, assim, se é um link do Google, você reconhecer ali a URL do Google, do YouTube, de aplicativos realmente que você sabe que são aplicativos oficiais. E não clicar em qualquer link, porque você realmente pode estar colocando a sua segurança em risco. E, por último, procurar saber a localização do seu celular, procurar saber quando a localização do seu celular está sendo divulgada. Isso que mesmo colar lá a sua localização, mas de aplicativos que vão ter a sua localização. Como eu falei, você baixa um aplicativo que você acredita ser um aplicativo oficial, aí o aplicativo pega a sua localização, seus dados, e a localização é um tipo de dado, e aí você não sabe para quem esse aplicativo está disponibilizando, o que essa pessoa pode fazer com a sua localização. Não só isso, se você deixa o celular exposto lá em qualquer lugar, alguém pode pegar o seu celular e instalar um aplicativo, dependendo da segurança do celular, para saber a sua localização. Então, assim, é importante você saber quem é que está tendo acesso à sua localização. E aí, para isso, você entra lá nas configurações do seu celular e você vai ter lá na aba de localização os aplicativos que têm acesso à localização e quando eles têm acesso. Se é a todo momento ou só quando o aplicativo está sendo utilizado. Então, é importante ter uma atenção nisso também, até para evitar ser assediado na rua, principalmente para as mulheres. Acho que isso é um ponto muito importante. Mas para os homens também, né, não ter a sua divulgação de dados importantes como a localização. Então, gente, tudo que a gente está falando aqui, às vezes pode parecer, gente, mas não é óbvio que a gente precisa olhar o site que a gente está entrando, o aplicativo. Mas, gente, se tem regra, se tem placa, tem história, acontece. Então, inclusive, é documentado vários tipos de golpes e ataques na internet. Eu vou explicar um pouco a diferença, e aí vocês vão ver até que se enquadra em exemplos que Rayane deu. Golpe, geralmente, golpes e ataques são dois tipos que usam muito da engenharia social, mas tem umas diferenças. Por exemplo, o golpe usa da fragilidade, brechas da segurança que você deixa, que é deixado pelo usuário, para aplicar golpes com ações de abrir programas, clicar em links falsos, informar os seus dados pessoais, ou seja, um e-mail que você recebe de o e-mail que te mandou parece com, sei lá, Americanas, só que tem uma diferençazinha ali que você não notou, e aí ela tá pedindo um dado seu para um tipo de promoção. Outra coisa, em link falso acontece muito, que nem ela falou, e tenha muito cuidado para qual empresa você está informando seus dados, porque, gente, isso é muito importante. Já e tem dois tipos de golpe principais, que é o finish, que é tipo,
pescar, né? O pescar é uma engenharia social, que é pescar a vítima, que tem aqueles pop-ups que, tipo, aparecem na tua tela, assim, ó. Ah, você foi o milésimo cliente desse site. Pega aqui tua promoção. E aí, a gente não clica. E é muito comum em e-mail. E-mail, você recebe um e-mail de um remetente conhecido, de uma instituição, por exemplo, uma instituição, e é falso. Então, tem que ter muita atenção. Induzir informações, e também, às vezes, tem gente que recebe chantagem. Chantagem e atenção a oferecer benefícios e vantagens, tipo promoções, etc. E outro tipo de golpe é o farming, que é um fraude que o golpista te redireciona para a navegação do usuário do site falso, que ela falou a URL do site ser diferente, o que já aconteceu no caso do Twitter, porque assim, o Twitter, o domínio do Twitter é o nome do Twitter, né, que tem o TWITTR.com. Aí aconteceu de golpistas colocarem esse mesmo domínio, só que com 2i. E ninguém vai perceber que tem 2i na URL atrás de 2t, porque o Twitter original tem 2t. E aí, quando foi ver, entrou nessa URL falsa e deve ter roubado, tipo, deve ter sido hackeado, deve ter... foi um estrago, assim. Então, tome muito cuidado na URL dos sites. O WhatsApp mesmo, que é um nomezinho assim em inglês, bem chatinho assim. Às vezes tem um A mais, um P a mais. A pessoa digitou o login e jogaram no Twitter real, né? Imagino. Pois é. Então, o tipo de prevenção. Verifique se o endereço para o qual você está se direcionado é realmente o site que deseja acessar. E se eu não me engano, aconteceu também com o Mercado Livre. Tinha alguma letrinha ali no meio, e aí isso, os tipos de golpe. Valeu, amiga. Eu ia agora, que não tinha passado. O finish e o farm. Então, gente, tenha muita atenção. E também uma dica. Fique naquele site se tem o cadeadinho do lado. Se vocês verem, se vocês estiverem no Meet, acho que pelo Google, acho que não pelo aplicativo, não dá, mas pelo Google tem um cadeadinho do lado que quer dizer que aquela URL é segura. Também tem que ver o protocolo, geralmente é HTTP, e o S na frente, que quer dizer segurança. Então, confie mais nesses sites que tem esse tipo de selo, o cadeadinho e o protocolo HTTPS. Pode passar, amiga, o slide. Opa, passou 2 vezes. E aí tem outros tipos de ataque também, que é a varredura em redes e a falsificação de e-mail e prevenção de ataques. Diferente dos golpes, os ataques, ao invés de ser direcionados às contas dos usuários, a vítima é o computador e ligar na internet. Pode ser qualquer coisa. Então, os ataques podem ter diversos objetivos e alvos, sendo suas motivações simples diversão, motivações ideológicas, vingança, ou, o que mais acontece, interesses financeiros, né? Então, pode acontecer varredura em rede, que é uma técnica que consiste em efetuar buscas minuciosas em sua rede, com o objetivo de identificar vulnerabilidades nos serviços disponibilizados e nos programas instalados no computador e nos seus ativos detectores. Então, uns termos de informática mais avançado, mas tem alguns aplicativos, apesar de ser seguros, tem uma ou outra vulnerabilidade, e dependendo do ataque que você sofre, pode ser uma porta de entrada para algum tipo de ataque, de alguma coisa que vai te prejudicar. Tem ataques de falsificação de e-mail, que é o mais comum, consiste em alterar o campo do cabeçalho do e-mail
de forma a aparentar que ele foi enviado em uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. É o que eu falei de instituição, de lojas conhecidas, de gente que tenta se passar por instituições e por comércios. E aí, algum exemplo é um invasor se passando por um banco e o usuário é cliente, e aí você acaba fornecendo dados, tipo o número da sua conta. E tem as prevenções, né, de ataque, que é o que a gente já falou aqui e que a gente reforça, porque parece ser óbvio, mas acontece, que é proteger os seus dados das contas e senhas, então utilizar o mecanismo de segurança, como ferramentas anti-malware e antivírus, e sempre manter essas ferramentas atualizadas, para que elas expandam seu banco de dados e possa estar por dentro de todo tipo de ataque que é inventado, e aí fazem a atualização para poder combater aquele tipo. Então, sempre procure saber se está atualizado o seu computador. É isso, gente. Indo agora para as dicas de proteção de dados, só dando uma revisada nessa questão de verificar se o remetente da mensagem é confiável, porque é isso. Sites oficiais, como, por exemplo, na verdade, organizações oficiais, como bancos, empresas que realmente têm um prestígio, que vão precisar dos seus dados, elas não vão mandar um SMS perguntando para você, Dona Maria, manda aí, por favor, o número da conta da senhora, porque a gente acha que sofreu alguma coisa. Então, assim, realmente verifica, o remetente tenha noção em relação ao tipo de contato que você tem com aquela empresa. Então, por exemplo, lógico que você vai receber e-mail de lojas como, sei lá, Cacau Show, lojas de produtos e tal, com promoções. Mas muito dificilmente você vai receber a solicitação de dados para, sei lá, o recadastramento, para receber uma promoção, porque, assim, realmente é uma coisa que as empresas já sabem que é um risco para as pessoas, então elas evitam fazer para que você não se confunda. Outro ponto importante é ter cuidado com fotos e mensagens íntimas. Esse ponto eu coloquei aqui já para falar dele, porque, assim, gente, é um ponto que as pessoas pecam demais, demais. Porque, assim, logicamente que às vezes não tem como você não ter uma mensagem sensível com uma pessoa, você quer mandar uma coisa íntima, não só na questão íntima de ser realmente uma coisa de relacionamento, mas, por exemplo, uma coisa que outras pessoas não deveriam saber, e você manda para aquela pessoa, só que tome cuidado, porque você nunca vai ter certeza onde aquela mensagem vai parar. E, principalmente nessa questão de fotos, é muito importante você evitar mandar fotos íntimas, principalmente, para pessoas que você não conhece. Mas aí entra até numa dica, se você for mandar foto, que você não deveria, mas se você está mandando foto porque você gosta da pessoa e tal, você quer mandar aquela foto, evita se expor demais. Na questão de, por exemplo, evitar colocar um local que as pessoas sabem realmente que é o seu local. Então, por exemplo, o seu quarto, que você sabe que, por exemplo, um local do seu quarto que não vai ser diretamente ligado a você, sabe? Evitar mostrar o rosto, principalmente, porque, assim, é uma coisa que realmente pode ser vazada e te prejudicar bastante, a depender da sua situação social. Então, assim, às vezes você está realmente precisando ter a sua privacidade um pouco mais fechada, um pouco mais, né, preservada. Então, se você tiver essas fotos vazadas, você não sabe como isso vai te afetar, não só naquele momento, mas futuramente. Então, é importante que você tome muito, muito, muito cuidado com a sua privacidade, porque você não sabe o tipo de vida que você vai levar e como aquilo pode te prejudicar. E em relação a essa questão das mensagens íntimas, mensagens delicadas no geral, tomar cuidado para quem você manda. Tem um recurso muito legal agora no WhatsApp, que eu particularmente acho chato, mas é uma maneira, né, de preservar a sua privacidade, que é você colocando lá o tempinho de 24 horas, que fica, acho que igual o Snapchat, que tipo, você manda mensagem, depois de 24 horas a mensagem apaga. Então, assim, é um recurso, se você quiser manter a sua privacidade mais privada, então você pode utilizar. Outro ponto é desconfiar de prêmios inesperados. Gente, aqueles pop-ups falando que você é o 10º cliente, que você... 10º não, na verdade, sei lá, o milionésimo cliente, que você acaba de ganhar 10 mil reais. Isso é mentira, gente. Então, assim, evitar cair nessas propagandas. A maioria dos pop-ups que vai abrir vão ser de promoção ou então de prêmios inesperados, mas na verdade são falsos. Então, tomar cuidado com isso. Outro ponto são os cuidados que você deve ter com aplicativos falsos, que foi um pouco que a gente já falou anteriormente, né? Vou só reforçar aqui, que realmente você tem certeza que aquele aplicativo é um aplicativo oficial, e se ele não é um aplicativo oficial, mas que ele vai ser um aplicativo que não vai roubar os seus dados. É essencial mesmo, né? O ideal seria você utilizar apenas aplicativos oficiais.
Mas se não tiver como, se você quiser realmente baixar um aplicativo que não tem aquele selo de oficial, mas você pelo menos tem uma noção de que aquele aplicativo pode vir a ser prejudicial para você de alguma maneira. Então, assim, é importante ter o seu antivírus instalado para evitar isso, né? Não só isso, porque alguns aplicativos instalados que são falsos, nem antivírus dá conta. Então, como a gente falou anteriormente, não vai ser todo antivírus que vai proteger você completamente. Então, eu acho que no antivírus que você vai estar 100% protegido. Então, é importante tomar cuidado e evitar realmente esses aplicativos falsos. Outro ponto, tenha senhas para diferentes serviços. Que é isso, se você tem a mesma senha para o seu e-mail, não digo nem para o seu e-mail, se você tem a mesma senha para o seu celular, e aí a pessoa viu que você colocou aquela senha, não custa nada uma pessoa mal intencionada colocar lá o seu e-mail, que ela já vai ter acesso porque você disponibilizou o seu e-mail na chave Pix para ela, e aí ela colocar aquela senha e pronto, ela acessou o seu e-mail. Agora ela tem acesso a tudo que está relacionado ali à sua conta no Google, por exemplo, se for a mesma senha, ao seu e-mail, depois é a mesma senha também das redes sociais. A pessoa sabe toda a sua vida. Então, assim, é importante que você verifique não só a questão das senhas, mas aonde os seus dispositivos estão logados, porque hoje em dia, atualmente, né, os sites, eles disponibilizam quantos dispositivos estão logados naquela conta e onde eles estão. Então, por exemplo, se você entrar na sua conta do Google, vai estar falando onde a sua conta está logada. E assim você pode ter uma noção de quem está fazendo os seus dados também, porque se está logado num dispositivo diferente, você fica, né, sem saber o que fazer, você já desloga logo e evita que seus dados sejam ainda mais explorados. Eu acho, inclusive, muito interessante essa questão. O pessoal, a gente faz muito mesmo disso também dentro do projeto, sobre essas... Como eu posso falar? Os avisos que o Google faz em relação a quando uma pessoa entra na sua conta, né? A pessoa... E aí o Google... Alô! Alguém tentando logar no seu e-mail. Então, assim, é um mecanismo também que, por mais que seja chatinho, tá? Quando você mesmo está tentando logar, mas é uma coisa que vai te proteger. Se alguém está tentando logar na sua senha e não é você, você já fica, meu Deus, ainda bem que o Google avisou, deixa eu bloquear aqui. Então, é uma coisa que vai te ajudar também. Outro ponto são os códigos de acesso que são estritamente particulares. Então, assim, se você perdeu, por exemplo, o acesso ao seu WhatsApp, e aí você vai receber por SMS, né, o acesso para poder retomar a conta. É imprescindível que esse acesso seja mantido somente com você, não mande para ninguém. Porque, inclusive, tem agora um golpe relacionado a essa questão do acesso, onde a pessoa fala que perdeu a conta, ela pega o chip, fala que perdeu a conta, manda para a operadora falando que perdeu a conta, a operadora vai mandar para ela um código de acesso, o chip já está ali com as mensagens copiadas para outro dispositivo, né, no caso, o dispositivo malicioso, né? A pessoa pega o código de acesso, acessa a conta e pronto, você perdeu o seu chip. E aí, junto com o seu chip, muita gente que, inclusive, tem logado as contas com o número de celular, acaba perdendo tudo. Porque, por exemplo, se você coloca lá que você esqueceu a senha, normalmente você vai receber um código de acesso ou pelo e-mail ou pelo número do seu celular. Se você tem as suas mensagens do celular copiadas ou o seu endereço de e-mail disponibilizado para outra pessoa, né, outra pessoa com acesso ao seu endereço de e-mail, pronto, a pessoa pode entrar em qualquer senha, em qualquer lugar. Nas suas redes sociais, E aí, o último ponto é não compartilhe os seus dados aleatoriamente, que é, assim, eu acho que é a coisa mais importante. Por quê? Qualquer dado que você disponibiliza na rede para qualquer pessoa, se não for estritamente profissional, você não sabe como aquela pessoa vai usar aquele dado. Então, tanto o seu CPF, seu RG, seu e-mail, seu número, por mais que às vezes sejam dados que realmente não tem como você manter com você, mas é interessante que você, por exemplo, coloque verificação das etapas, por exemplo, que aí você não vai colocar somente um dado, vai colocar outro dado, e que seja um dado assim, que só você saiba. Então, assim, você pode utilizar senhas, e aí, senhas diferentes, com um gerenciador de senhas para você não perder, que realmente vai evitar que os seus dados eles sejam perdidos. Não só os dados que você já disponibilizou, mas os dados que você não quer disponibilizar. Então, assim, mantenha eles com você, evite compartilhar com todo mundo, porque realmente é uma coisa que pode te prejudicar bastante. Então, assim, gente, nesse final de ano, pegar para trocar todas as suas senhas, instalar, né, um gerenciador de dados não, de senhas, e proteger tudo, porque, assim, você nunca acha que vai acontecer com você, e aí, quando acontece, você pensa, meu Deus, o que fazer agora? Então, é melhor evitar esse transtorno, do que depois tentar resolver uma coisa que você já perdeu, seus dados já foram utilizados, você não sabe quem utilizou, a pessoa pode, às vezes, pegar dados que você não queria e te chantagear. Então, assim,
É uma coisa muito importante, que inclusive é retratada diversas vezes em diversos filmes, em diversas séries, e coisa das telonas e das telinhas, até acontecer com a gente. Aí quando acontece, a gente fica chorando pelo leite derramado. Então é melhor proteger antes para não precisar remediar. Então, para utilizar as redes sociais de forma segura, a gente trouxe algumas dicas aqui para proteger sua vida profissional, mas também serve para proteger sua vida pessoal. E as mais gerais a gente já deu, que é como se proteger no geral mesmo, não só em redes sociais. E aí a gente trouxe aqui alguns pontos chaves de, ao usar um perfil profissional, procure ser formal e evite falar de assuntos pessoais, claro. Sempre se pergunte, antes de postar algo, se aquilo afetará negativamente a empresa e a sua carreira. Aí verifique se sua empresa tem código e conduta, de conduta e ética, e se sim, procure agir de acordo. Crie um código de conduta e regras de acesso para que você e seus funcionários, principalmente se for em redes sociais, nas redes sociais da empresa. Observe a opinião de clientes e consumidores ou qualquer ação que envolva o nome da empresa, porque nas redes sociais pode ser cancelado assim, a gente está vendo muitos exemplos hoje em dia. Para que seja capaz de tomar atitudes em tempo de evitar algum dano. E aí, ao permitir que outras pessoas possam usar o mesmo equipamento que você, que você utiliza para o trabalho, gerencie o seu perfil. Alguns sites e jogos fazem divulgação automática, e aí, às vezes, você não sabe. Então, tem que procurar saber. E aí, por último, cuide da imagem. Mas, além disso, eu vou dar algumas dicas aqui de como proteger, algumas dicas de como proteger a sua rede social, termos mais de jeitos mais técnicos. Então, a primeira é ative a autentificação de 2 fatores. Tem como fazer isso tanto na sua conta Google, na sua conta de WhatsApp e nas redes sociais. A autenticação de 2 fatores, então, para evitar que alguém consiga invadir sua conta. Então, se alguém conseguir aquele código de segurança, vai ter que passar ainda por outro meio de autenticação e não só o código. E sempre mantenha suas senhas difíceis, como a gente já falou. Mantenha seus dados de recuperação de contas e e-mail, telefone atualizados. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de eu ter uma conta antiga e querer fazer a recuperação dela, porque eu esqueci a senha, mas não consegui, porque o telefone que eu usei para ser um dado de recuperação, eu não tinha mais acesso àquele número. Então, é importante que, se você mudou tá usando outro e-mail, tá usando outro telefone, que às vezes a gente muda, mantenha atualizado nas suas contas e use dados de recuperação. Quando você usa aqueles dados de recuperação de tipo amigos de infância, que a Microsoft geralmente usa isso, de você colocar respostas pessoais, amigos de infância, nome do seu cachorrinho na infância. A Microsoft usa isso. Então, procure ver uma pergunta e uma pergunta que não seja tão óbvia na sua vida. Talvez o amigo de infância seja, então procure ter atenção enquanto a isso. E se desconfiar que seu perfil está sendo invadido ou usado, solicite o arquivo com suas informações ou verifique o registro de atividades da conta. Tem isso no Instagram, o registro de atividades da conta, tem no Facebook também. São dicas muito boas de ser seguidas para proteger, para que você continue seguro. E aí é isso. Aí, para que vocês possam ter mais dicas sobre privacidade e segurança, eu queria pedir para a Rai compartilhar o Instagram. Abre o Instagram e apresenta, amiga. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho o link, né, do nosso projeto, do Instagram do projeto. Eu já compartilhei no chat, mas eu posso mandar de novo. Aí você eu pode... mandei agora. Pronto. Sim, gente, voltando só... acabou lá, finalizou já essa parte? Sim, sim. Voltando só a uma dica que eu acho que engloba tudo, essa questão de coisas que você vai postar, é pensar. O meu eu, de 35 anos, ficaria feliz com essa postagem? De alguma maneira, o meu eu de 35 anos, se sim, é melhor não fazer.
Porque toda essa questão da vida profissional, às vezes você faz uma postagem realmente, por exemplo, você está trabalhando em um local, em um local, né, uma empresa, por exemplo, e você posta uma coisa muito informal, e você tem ali, por exemplo, seu chefe como seu amigo no Instagram, e você não coloca, por exemplo, os melhores amigos. Então, assim, é uma coisa que pode lhe comprometer, inclusive é uma coisa que pode lhe afetar profissionalmente. Então, assim, é imprescindível que você tome cuidado com o que você posta e com, as pessoas, né, que vão ter acesso àquilo. Por mais que às vezes você acredite que tem uma boa relação com aquela pessoa, você não conhece inteiramente a índole daquela pessoa, para saber se aquelas informações vão poder ser utilizadas contra você. Então, é interessante ter um senso na relação das coisas que você posta e pensar sempre no futuro, porque você não sabe como aquilo pode afetar futuramente, tanto negativamente, né, quanto positivamente também. Então, assim, é interessante você ter um cuidado, porque as redes sociais, hoje em dia, tudo que você posta fica lá. Uma pessoa pode baixar e pronto, já foi. Você não sabe para onde aquilo foi. Então, é importante tomar muito, muito, muito cuidado com o que você posta e evitar realmente se expor demais. Então, por isso, cuidem da imagem de vocês, galera. E procurem sempre serem razoáveis com o que você posta e terem realmente um critério, né, com que você vai postar. Reforçando o que Ryan disse, também tem algumas coisas que a gente precisa estar ciente na relação de proteger crianças e adolescentes em redes sociais. Então, se você tem filho, irmão, então é importante que você ensine a criança a ferramenta de bloquear pessoas e restringir pessoas, caso esteja incomodando, e é importante você ter esse controle também, mas, além disso, ensinar ele a fazer isso também. Aquelas orientações básicas de não se relacionar com e não passar informações pessoais para desconhecidos. Ensine também a não divulgar informações sobre hábitos familiares e nem da localização atual ou futura. Porque, assim, hoje em dia as crianças estão muito nesse meio. Tem rede social para logar em jogos, ou TikTok. Então, tem que... E eu acho também que não adianta só ficar proibindo e falar, não faz isso. Eu acho que é bom ensinar as ferramentas de bloquear e de restringir. Com certeza. E cuidado para não expor excessivamente os filhos. Então, se der, crie perfis infantis. É importante. Hoje em dia tem inclusive, ferramentas, né, para você controlar o que o seu filho vai ter acesso. Então, é muito importante também tomar cuidado com o que as crianças vão estar postando, né? Porque a criança não vai ter muito discernimento sobre o que ela posta, sobre o conteúdo que ela assiste, pelo que ela compartilha, né? É isso. Muito obrigada, gente, pela atenção. Foi ótimo ter vocês aqui no workshop. Se vocês tiverem mais alguma coisa para comentar, alguma coisa para falar, perguntar, a gente está aberta, viu? Então, acho que é isso. Qualquer coisa vocês mandem aqui no chat. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. E aqui está o link, né? O @ do computação.educação, que é o Instagram onde a gente fez o projeto. Então, vocês podem entrar lá e dar mais uma olhadinha. Vai ter memes também para vocês se divertirem um pouquinho, compartilhar. E mais aprofundado em relação a essa questão da computação, não, da privacidade e segurança na internet. Show, gente. Muito obrigado, meninos, por esse workshop incrível. Muito bom. Esse workshop foi gravado e ele vai ser disponibilizado na rede social do Clica Aqui, no nosso YouTube, do nosso YouTube Projeto Clica Aqui. E também acompanhe nosso Instagram, @Projeto Clica Aqui, mesmo nome do canal, se vocês estiverem assistindo isso aqui. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora, acompanhar as meninas por aceitarem o convite de apresentar esse workshop incrível. E, no mais, só agradecer e muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui. Certinho. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.